Olá, eu sou Jaqueline Folgueiral, psicanalista, palestrante, comunicadora social. E hoje eu trouxe para conversar com vocês a Camila Evelyn. Ela é mãe da Esther, é uma mãe atípica. E eu queria muito trazer essa experiência para vocês. Não é a minha vivência, mas é a da Camila. E eu tenho certeza que você vai ouvir com muito carinho, porque vai ser uma conversa bem interessante. Antes de começar aqui com a Camila, eu quero agradecer quem tornou esse episódio possível, que são as empresas apoiadoras aqui do meu projeto. A Basquem Tecnologia, a Calu Incorporadora, a rede de padarias Pão.com e a Ultra Toner de impressões. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Jaque. Obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre a maternidade atípica. Eu queria muito trazer você nesse espaço, porque depois que eu fui mãe, a minha vida mudou. E todo esse projeto gira em torno dessa mudança que ser mãe trouxe para minha vida, né? E eu trago aqui mães reais que falem da experiência delas da maternidade. Porque a gente, às vezes, fica muito preso, né, a buscar uma informação, enfim, ter ferramentas técnicas, e eu fui muito atrás disso. Eu fiz uma pós-graduação em disciplina positiva, fiz uma pós-graduação em neurociência, fiz a pós também em psicanálise, né, fui me especializando com ferramentas técnicas desde um pouco antes da gravidez da Malu, quando eu idealizei que eu seria mãe. Mas nenhum desses conhecimentos técnicos me trouxe o que só a experiência me deu, que é a vivência, o sentimento. E é aí que eu fui entender sobre aquela coisa de intuição de mãe, sabe? Que desde quando eu estava grávida da Malu, eu já sentia um pouco dessa intuição de que estava tudo bem, mas eu tinha muitos medos na gestação da Malu. Porque antes de engravidar dela, eu tive 2 abortos espontâneos. Então, eu passei a gravidez da Malu com medo. Cada ultrassom eu morria de medo. E agora, será que tá tudo bem? E agora, será que o coração dela tá batendo? Tipo, uns medos, assim, tenebrosos, né? E eu queria conversar com você sobre como foi a sua experiência da gravidez da Esther, desde quando você descobriu, tô grávida. Fez aquele teste, né? Não sei nem como foi o seu teste, se foi de farmácia, se foi de sangue, como é que foi tudo isso? A gravidez da Esther eu descobri antes mesmo de atrasar a menstruação. Comecei a sentir algumas diferenças ali, um seio doendo. Acho que 3 dias antes de começar de ter o atraso, né? Eu fiz o teste de farmácia e descobri a gravidez. A gente já estava planejando, fazia 1 ano e meio tentando engravidar e não acontecia. E foi, acho que em julho, lembro exatamente até do dia 9 de julho, que eu descobri a gravidez da Esther. Aí começou todo aquele processo, aquele turbilhão de emoções, passar no obstetra para poder fazer os exames e tudo mais. Primeiro ultrassom, se eu não me engano, deu tudo certo, coração batendo, eu chorei horrores, porque queria muito, muito, muito um filho. E aí que veio a surpresa na primeira morfológica com 11 semanas. Foi aí que teve a translucência nucal, deu uma diferençazinha, né? O normal é 2,5 e o da Esther deu 2,8. O médico até falou, olha, isso é indicativo de alguma síndrome e a mais possível é a síndrome de Down. Mas vamos repetir o exame, porque eu sou muito ansiosa. Sim. Né? Muito ansiosa. Todas nós, acho que na primeira gravidez ainda, né? A gente fica ansioso para contar, ansioso para o primeiro ultrassom, ansioso para tudo, né? E aí eu fiz, a partir de 12 semanas, eu fiz com 11 e 3 dias, se eu não me engano. Inclusive, vou voltar até um pouquinho, antes nesse tempo aí, fiquei 1 semana super ansiosa, porque eu queria saber o sexo da criança. A médica, a minha obstetra falou assim, olha, marca com o Dr. Renato, que ele com certeza vai ver para você e tal. Super ansiosa. No dia, já que eu me trocando para poder ir pro médico, senti que alguma coisa ia dar errado. Parei a ansiedade. Parei. Falei assim, meu Deus. Uma angústia. Eu não sei te explicar exatamente o que de fato estava sentindo naquele dia, mas eu lembro que aquela ansiedade de saber o sexo da criança passou. Eu sentia que tinha alguma coisa diferente. Não falei nada pro meu marido, porque vai pensar, você está sendo negativa e tal, porque era a primeira morfológica. Eu sabia o que era a morfológica. A gente ia ver todas as medidas da criança para ver se estava tudo certo. Sim. E a intuição de mãe já gritando ali com 11 semanas, né? Sim. O bom, né? Se tem uma coisa boa nesse primeiro diagnóstico, né? Nessa primeira suspeita, foi o médico, a forma que ele passou para mim, né? Ele viu que estava ali a diferença da translucência nucal
e pediu para me trocar e pediu para eu retornar no consultório ali para ele me explicar o que era, né? E ele foi super tranquilo, foi humano. Sim. E eu, conversando com outras mães, nem sempre isso acontece. Sempre isso é um terror, né? Porque Sim. a notícia em si já é um peso, já é um choque para a família. Uhum. E ainda a forma que ela vai ser dada tem que ser muito cuidadosa, né? Exatamente. Inclusive, médicos, tenham mais empatia, mais humanidade com as mães que estão descobrindo esse diagnóstico. Assim como eu, acredito que muitas não tenham nem contato com crianças, com pessoas com síndrome de Down, né? Sim. E é um mundo totalmente diferente, né? Meu marido costuma dizer, a Esther é a nossa primeira filha, é o novo do novo. Primeiro filho já é novo, aí vem com deficiência. Sim. A gente tem que aprender tudo, né? Sim. Tudo do zero, né? Caçar informações. E você vai dar um Google sobre síndrome de Down, você só vê coisa ruim. Sim. Pode ter problema do coração, problema gastrointestinal, a Sim. probabilidade de vida é baixa. Meu Deus. Exatamente isso. É avassalador, né? Você sai do consultório com essa notícia e você pesquisa, você vê coisas piores. Exatamente. E eu não tinha essa noção de pesquisar Instagrams de mães que tenham filhos com a trissomia do 21 para poder ver o lado positivo. Eu nem pensei nisso. Sim. Eu estava arrasada. Eu neguei a gestação inteira. A gente, depois da ultrassom morfológica, o médico indicou para que a gente fosse no geneticista depois que a gente refizesse o exame. E aí fui marcar exatamente como o médico pediu. Aí Deus sempre coloca as pessoas maravilhosas na nossa vida, né? E a moça da marcação lá do Santa Joana falou assim para mim: eu vou quebrar o protocolo do médico e vou já marcar o geneticista para você antes da segunda morfológica. Legal. E aí ela conseguiu pro dia seguinte. E o médico, o Dr. Renato, tinha falado: olha, a agenda do geneticista é muito, muito extensa. Então, já marca agora, vamos fazer a segunda morfológica. E aí, depois você passa com ele. E eu consegui pro dia seguinte. Deus prepara. Sim. Passamos com o geneticista e ele fez de novo a morfológica lá no consultório. Analisou tudo. Ele falou assim: olha, a única diferença que tem é a TN. Aí a gente se pega nos detalhes, né? Ele falou: olha, tem o osso nasal, não tem problema cardíaco, olha só, não tem problema cardíaco. Eu acho que não é, mas vamos fazer a amniocentese? Aí ele me explicou os dois exames, a amniocentese e o NIPT. O NIPT não era coberto pelo convênio. Sim. E ele falou que pode ser que tenha alguma probabilidade de erro maior do que a amniocentese. E a amniocentese era... Eu não sei como é que... Eu vou explicar, porque nem todo mundo sabe. Sim, da forma que você entendeu, Exato. Inclusive. Uhum. É uma pulsão direto na bolsa amniótica. Aí eles tiram o líquido amniótico e levam para análise. Tá. Anestesia local, que só pega na pele, assim, você sente exatamente a agulha entrando. Uhum. Quando foi fazer, acho que, se não me engano, era com 16 semanas, se não me falha a memória. Já que é uma dor. Meu Deus. A dor em si nem foi tanto o maior causador ali, né? O medo maior era de aborto, porque tem uma probabilidade de aborto. De estourar o líquido. Exatamente. Ali, né? Na hora que ele impulsiona, pode ser que estoure a bolsa e eu tenho um aborto. Meu Deus. Ele explicou tudo isso antes, tudo. E aí eu optei por fazer a amniocentese. É nas mãos de Deus, vou fazer. Não pesquisei também nada. Aí fiz a amniocentese e aí depois de 40 dias, aflição total, 40 dias. Nossa. Para poder ter o resultado. E foi aí que ele, no dia marcado, a gente foi no consultório e ele foi até muito objetivo. Ele falou assim: ó, não tem como dar... Boa tarde e tal, mas não tem como dar de outra forma dessa notícia, mas deu síndrome de Down. Ele estava arrasado também. Você via que... Acho que só dele ter falado não tem outra forma de te dar essa notícia, quer dizer que ele buscou uma tentativa de amenizar, né? Pra te falar. Exatamente. E ele não teve. Exatamente, porque ele tinha certeza. Ele falou assim: vamos fazer, mas tenho certeza que não vai ser, porque não tinha um outro sintoma, né? Que tem vários outros. A cardiopatia. O próprio osso do nariz que você falou que ela tem é uma coisa que quando eles veem, já fala, acho que pode ser. Exato. Né? E ela tinha? Ela tinha, não tinha nenhum outro indicativo. Sim. Nada. E aí ele me falou isso, e meu marido, a gente ficou arrasado. Sim. E teve a negação, falando: e agora? O que a gente vai fazer? Meu marido foi super parceiro. Ele falou assim: já tá aqui dentro. É nosso, a gente vai cuidar, com amor.
Aí me deu Que demais. um pouco de paz. Sim. Um pouco. Cada pessoa recebe de uma forma e digere da forma dela. Eu neguei a gestação inteira. Isso leva tempo. Porque na psicanálise, a gente fala que sempre que você idealiza uma coisa e o filho não tem como você não idealizar. Uma vez que você viu ali o positivo, que você está grávida, passa um filme na sua cabeça de possibilidades. Possibilidades desde o quartinho, né? De roupinhas. Ai, eu adoro amarelo, vou comprar uma roupinha amarela para sair da maternidade. Desde esse tipo de idealização até uma idealização de momentos com aquela criança no seu colo, no seu braço, na vida dela. Você fala, nossa, que demais. E aí, quando vem o diagnóstico, você tem uma coisa para a qual você não está preparada, né? Exatamente. E é o que você falou, a falta de convívio com as pessoas com síndrome de Down torna essa dor muito maior. Sim. Porque o diagnóstico, ele é frio e não vem com ele nenhum tipo de manual ou de situação que amenize a sua sensação de luto dessa idealização. Exato. Porque sempre que você idealiza uma coisa e ela não acontece, você vive um luto, você se frustra. Você tem, sim, um período para renovar as suas expectativas. Então, tudo bem, eu tive esse diagnóstico, eu não sei como isso funciona, qual é a expectativa que eu posso ter? Porque, biologicamente, daí falando de neurociência, a gente não consegue não programar o futuro, não visualizar o futuro. Então, você tem um desejo por esse futuro ser idealizável, ser planejável. E quando ele, de repente, não é, você fica sem rumo, sem reação, você se sente perdida, né? Esse médico geneticista também, ele foi super-humano. Por mais que ele não tenha encontrado palavras para amenizar ali a notícia, ele explicou, olha, vai andar, vai falar, vai interagir, vai para a escola normalmente, vai ter algumas dificuldades, mas vocês vão superar. Sim. Ele falou exatamente isso. Até então, a Esther não tinha... A gente não sabia da cardiopatia. Tá. Né? Só que, como eu falei, eu passei a gestação inteira negando. Falei para todo mundo, olha, tem um diagnóstico, saquei o exame, chorei. Eu lembro que você me falou, porque eu te mandei uma mensagem cobrando de fazer ou chá revelação, ou chá de bebê, ou chá de alguma coisa. Lembra que você me falou? E aí eu te mandei a mensagem, Camila, vamos fazer um chá, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí você me deu a notícia e eu fiquei arrasada. E eu falei, eu não posso passar isso pra Camila, porque ela já tem a dor dela. Então, assim, é um choque a notícia, mas eu imagino pra ela, como é que tá isso, né? Foi bem difícil, bem difícil. Sendo que você falou da idealização do quarto, de roupa. Eu não fiz nada disso. Assim, inicialmente, passei a gestação inteira. Vou ter um bebê? Vou ter. Aí eu ganhei tudo. Ganhei macacão, ganhei todo o enxoval. O pessoal do serviço do meu marido fez um chá de bebê. Eu ganhei 50 e poucos pacotes de fralda. Coisa que eu não parei para pensar de ir comprar. Sim. O quarto dela, eu vim decorar. Comprei o berço, porque tinha que ter um lugar para a criança dormir, né? Sim. E eu decorei, acho que no 8º mês. Já prestes a ganhar. E quando eu peguei o resultado da minocentese, eu tinha que me apegar a alguma coisa para falar assim, ela não vai ter síndrome de Down. Aí, no final, lá, na última página do exame, estava lá, pouca quantidade de DNA. Vai estar errado. Sim. Vai estar errado. Isso daqui tem pouca quantidade de DNA. Ela não vai nascer com síndrome de Down. Sim. E hoje, assim, eu me arrependo mais de pensar dessa forma, porque eu não sabia como é que ia ser essa... Não, e hoje você é outra Camila, não se arrependa. Aquela Camila que você se arrepende de ter pensado sobre isso, ela construiu a Camila que é hoje. Exato. Porque é uma construção. Aí você foi buscar ferramentas que você falou, poxa, eu tô com a minha dor, eu tô com o meu luto da idealização que eu tive, que eu não vou viver, mas eu tenho uma pessoinha precisando de mim. Exato. E aí essa necessidade de ação, muitas vezes, ela é uma retomada da sua personalidade. Te ajudando a passar, inclusive, por cima da dor. Que foi também depois que ela nasceu, né? Sim. Como eu falei, tinha ainda essa esperança dela não vir com síndrome de Down, com nenhuma deficiência. E aí foi um parto de emergência. A gente foi numa consulta numa terça-feira de carnaval, só para fazer ultra, para ver se estava tudo bem. Acompanhamento. Aí a médica falou assim, olha, o médico só pediu ultra, mas tem um outro complemento que eu não vou lembrar o nome agora. Eu vou fazer, porque geralmente eu tenho o costume de fazer a partir de 35 semanas. Você está de 37, eu vou fazer. Foi quando viu que ela estava com o cordão umbilical, estava resistente, não estava passando os nutrientes para ela. Aí tinha um número lá, não vou lembrar. Falou assim, daqui você vai direto para o pronto-socorro, que eles vão ver lá se você vai fazer o parto agora. Queria muito parto normal.
Sim. Muito. E a gente foi para consulta sem mala, sem nada. A gente só foi para uma consulta normal e ia voltar para casa. Não arrumamos nada em casa. Tipo, tem a cachorrinha, tinha que deixar na sogra, tinha que fazer todo Toda um a logística, esquema. né? Aí chegando lá no pronto-socorro, ó, vamos ter que fazer a cesárea. Aí eu perguntei, doutor, eu queria muito normal. Dá para induzir? Ele dá. Aí, tipo, você via que ele teve Tava ali com restrições. Exato, ele dá. Mas é uma criança com síndrome de Down, tá com restrição do cordão umbilical, pode ser que não evolua. Aí você tem ali 5 segundos para decidir. Falei, não vou deixar minha filha sofrer Sim. por um capricho meu. Aí fomos para cesárea. Aí meu marido fez o corre, foi para casa, onde a gente mora, o hospital na Paulista, e a gente mora na Zona Leste. Sim. Foi 3 horas para ir voltar, fazer todo o esquema. Sim. Deu tempo dele chegar, eu pedi para adiar o parto, para ele estar lá, porque eu queria ele comigo. Sim, pelo lógico, menos isso, lógico. pelo menos isso, né? Aí eu lembro que quando ela nasceu, e aí trouxeram para eu ver, aí eu virei pro meu marido e falei assim, realmente ela tem síndrome de Down. Ele, a gente já sabia disso. A gente já sabia. Aí não deixaram ela comigo, porque acho que viram que ela tinha síndrome de Down. Acho que o pessoal do plantão, não sei, eu tinha passado a informação, acho que não passaram para eles, né? Que eu já sabia. Uhum. E quando a mãe não sabe, acho que eles vão avaliar a criança, leva pro pediatra ver e Sim. lá depois que eles vão dar para a mãe. Sim, para não ser um choque, né? Exato. Eu já sabia disso, então não era um choque, assim. Tá. Por mais que eu não tenha digerido É protocolo do hospital. Exato. Então, eles não estavam avisados, eles seguiram o protocolo e você Exato. ficou sem ela nesse primeiro momento. Que eu queria muito, a Golden York fala, né? Sim. A primeira horinha lá comigo, não tive. Começa aí os pontinhos, né? Fui para a sala de recuperação, começou a saturar baixo, foi direto para UTI. Eu não amamentei ela no primeiro momento, não peguei ela no colo no primeiro momento, e acabou que eu não tive aquela construção de amor inicial. Sim. E eu fiquei também, outra culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Falei assim, poxa, Sim. eu não tenho amor pela minha filha. Tinha aquela sensação meu de Deus, cuidado. não, mas eu tive a primeira hora, e daí só pra te falar da minha experiência. Eu tive a Golden Hour, eu tive tudo com a Malu. E eu tinha muito essa sensação também. De que não tem aquele amor louco que todo mundo fala, Não, que eu romantiza, falei, eu idealizei né? tanto e eu olho assim, meu Deus. O que será que está acontecendo comigo? Aquele amor louco, assim, logo que nasce, logo que eu olhava pra ela, eu beijava ela, ficava muito com ela no colo, eu falava, que sensação louca. Isso foi o primeiro mês inteiro da Malu. Então E foi um aí, pouquinho menos. nossa, o meu foi tipo um mês. E olha, eu tive a Golden Hour, né? Pra você ver que é relativo. Sim. E aí eu falava muito isso com a minha ginecologista. Ela falou, já que deu um mês, agora a gente vai começar a avaliar esse seu sentimento. Com mais de perto. Deu 1 mês e 5 dias, de repente veio um amor louco, como se ele viesse, como se eu estivesse na praia e de repente veio um tsunami. Esse amor foi assim, ele chegou do nada, 1 mês e 5 dias, avassalador. Avassalador no sentido de que eu revezava com meu marido pra gente dormir com a Malu, eu não queria mais. Falei, eu durmo com essa criança agora o tempo inteiro. Eu vou ficar com essa criança, vou ficar grudada e eu não quero mais ninguém interferindo. É minha. É minha. Então, foi uma coisa assim que surgiu. Mas foi uma construção pra mim. E eu não sabia disso. Eu achava que nascia criança, nascia aquele amor louco. Eu falei assim, mas será que é por conta da síndrome de Down? E tudo que acontecia na UTI neonatal, não sei se você já visitou uma UTI neonatal. Não, amiga. É frio, não tive coragem. chocante. É muito ruim para uma puérpera. É muito ruim. Isso é muito... E é comum, né? Eu não sabia nem que é tão comum assim. Tanto bebê... Toda hora aparecia um bebê indo para UTI. Mas, enfim. Fui lá visitar um dia depois. A Esther nasceu, acho que era 8 horas da noite. Eu só fui visitar ela no dia seguinte, porque aí passou um pouco da anestesia e tal. E ter essa sensação de que... Cadê esse amor? Acho que é importante falar, tinha aquela sensação de proteção. Sim. Tinha a sensação muito grande de proteção com a Esther. Mas aquele amor que falavam não veio. Não veio assim. E foi uma construção. Esther não pegou no peito. Inicialmente, a gente teve que ter bastante auxílio das auxiliares de enfermagem. Eu precisei também. Muito. Porque ela não pegava. Eu não tive nenhuma fissura. Não sofri com a amamentação. Achei que meu peito ia cair, assim. Sério? Eu não sei nem o que é isso. Tem um vídeo da Tayla Ayala que ela mostra o sangue quando ela foi amamentar. Eu não sei se o primeiro ou o segundo filho. E no vídeo, ela tá chorando de dor. E ela mostra... Ela acho que passa a mão, né? Não mostra o seio. E ela mostra que está sangrando. Era assim.
Sério? Só que eu tinha que dar o peito a cada 3 horas. Então, sangrava a cada 3 horas. Eu não tinha possibilidade de recuperação disso. Só que eu fiquei a louca da amamentação. Falei, eu vou dar sangrando, se o bico cair, eu vou dar sem bico. E, entendeu? Toda a situação que lute. A minha mãe olhava aquilo e falava, filha, você não mamou no peito. Sabe, hoje tem tanto recurso, os leites, as fórmulas são boas. Para de sofrer. Exato. E eu, mãe, não me atrapalhe. Eu preciso amamentar. Eu vou amamentar essa criança e acabou. Não é opção não amamentar. Entrou consultora de amamentação. Minha ginecologista me apoiou super, porque ela é pró-amamentação. Foi um processo que eu tive auxílio, mas não amenizou a dor física. Sim. 1 mês ali sofrendo. Aí quando veio o Cauã, eu falei, vai ser de boa, né? Há pouco tempo amamentei Malu, sofri o que sofri, agora Cauã vai ser tranquilo. Foi tudo de novo. Sério? Tudo de novo. Por 1 mês. Só que agora eu já sabia que 1 hora ia passar. Sim. Essa parte de ser dolorida a amamentação eu não tive, porque eu tive... Não sei também se é de mim, mas eu tive um auxílio desde a hora 1 lá, que eu fui colocar a Esther no seio, das auxiliares. Foi perfeito, mas ela não pegava. Não pegava, aí ficou internada, não ganhava peso, tomava na sondinha. E UTI é religiosamente, a cada 3 horas amamenta. Ela estava com sondinha, ela ficou com sonda uma boa parte do tempo. Aí, se ela não mamava no peito, eles davam a fórmula, né? Que eu não conseguia tirar leite, dava 10, 20 ml, que não dava para nada, Sim. né? E aí, eles complementavam com a fórmula. E aí, na próxima hora, até pensando depois friamente, ela nunca ia pegar no peito, porque era a cada 3 horas. Talvez ela não tivesse fome a cada 3 horas. Sim. E ela tomava a fórmula pela sonda, enfim, teve esse problema aí da amamentação, né, em questão dela pegar. Eu lembro que exatamente o dia que ela pegou a primeira vez que ela mamou um pouco, foi de madrugada, eu saí de casa às 5 horas da manhã, Jaque, para dar o de mamar para ela, dar o horário das 6. Era ainda o pessoal do turno da madrugada, aí ela pegou, e eu chorava. Ai, eu não gosto nem de levar, vou chorar. E eu chorava, e a enfermeira perguntou assim, mas mãe, por que você está chorando? Eu falei assim, porque ela mamou a primeira vez, ela mamou. Ela falou assim, mas isso daí é um choro de dor? Eu falei, não, é de felicidade. Sempre de máscara, eu tô nutrindo né? minha filha, eu idealizei isso, eu queria esse momento com ela, e agora ele aconteceu. Exatamente. E se você for ver, amiga, na construção de toda a sua história, essa foi a primeira idealização sua que se concretizou. Exato. E aí eu tinha morrido de medo de amamentar por conta do que o pessoal falava, né? Sim. Dói muito e tal. E foi aí que surgiu o amor. Sim, o Acho vínculo, que foi com né? 10, 12 dias, se eu não me engano. E aí que eu vi, nossa, eu amo essa criança. Sim. E aí que eu ficava enlouquecida. Aí Sim. toda hora que... Aí começava a reparar mais. Foi depois de 10, 12 dias que eu começava a reparar mais nela. Poxa, essa perninha aqui tá torta, tá louca. Sim. Louca. Doutora Mari. Doutora Sim. Mari Dizotti, se você ver esse vídeo, muito obrigada pela paciência comigo, com meu marido, que a gente, olha, perturbou ela, tadinha. E essa perninha tá torta, mas doutora, isso daqui... E veio essa preocupação, aumentou muito mais. É muito pediatra? Mais. Com a pediatra, lá no da UTI. E toda hora que ela passava, doutora, mas tá. E a gente queria sair muito dali. Que não é um ambiente bacana. Meu Deus do céu. Não é um ambiente bacana. É um ambiente frio. E você tá dentro do hospital, já te dá uma adrenalina de que algo não está legal. Exato. Algo não tá indo bem. Poxa, eu não fui liberada hoje. Aí amanhã você vai de novo. Também não fui liberar. Então, isso vai te dando uma ansiedade a mais. Que nesse momento você já é tudo que você não precisa, né? Exatamente. E a questão de estar ali, né? De querer ir para casa. Você não pega a sua filha na UTI neonatal. Você tem que sentar, as enfermeiras vêm, coloca lá no colo. É tudo muito engessado. Você não tem essa... Você não é mãe. Sim. Era a sensação que eu tinha que eu não era mãe. Não é você que troca a sua filha, não é você que dá banho. Sim. Elas que pegam da incubadora. Então, eu queria ser mãe. Não aumentou já, quero ser mãe, né? Sim. Enfim, aí saímos com 22 dias de UTI e com um monte de encaminhamento. Ó, você tem que passar no cardiologista. Vou voltar um pouquinho da Tranquilo. questão do cardiologista. Sim. Assim que ela nasceu, um dia seguinte, ele falou, olha, tem alguns buraquinhos no coração e tal, que era um alívio que ela não tinha, a gestação interal não tinha cardiopatia, então estava tranquilo. Aí, com 2 dias, falaram que ela tinha uns buraquinhos no coração. Com 5 dias que eu já tive alta, eu estava indo ver ela tentar amamentar, que eu ficava das 6 às 18, todo dia. Sim. Aí veio uma cardiologista que fez o eco nela, acho que foi o segundo ou foi o terceiro eco, não me recordo. Aí falou, mãe, eu quero falar com você lá fora. Eu falei, já, tem alguma coisa. Falei pro meu marido, sobe, que ele ficava
lá embaixo na recepção, Sim. porque na hora de amamentar e tal, Sim. ele não gostava, porque tirava um pouco da privacidade das outras mães, que era um Sim. monte de mãe amamentando. Ah, no mesmo sim. horário. Aí ele... E sofrendo, né? E aí ele ficava lá embaixo. Tá. Aí ela falou assim, bom, você tá sabendo da cirurgia, né? Eu falei, que cirurgia? Aí eu comecei a chorar. Ela, não adianta chorar. Meu Deus. Desse jeito, um bebê de 5 dias, cara. Foi totalmente desumano. Completamente Seu marido desumano. estava com você nessa hora que ela falou assim? Não tava. Eu pedi pra ele subir. Amiga, isso é estatístico. Se o homem está presente, o médico tem um percentual que ele se preocupa mais em falar com a mulher. Se o Poxa. homem está presente, sabe? Eu me emociono porque é uma construção de sociedade louca. Né? A mulher que, a maioria, não tem opção de ter um parceiro. Exato. E quando Sabe? descobrem a deficiência, estatisticamente falando, 80% dos homens abandonam a mulher. Ah, sim, exato. Porque o compromisso dele é com o prazer e com a satisfação de viver em família. A partir de quando isso se torna um peso e não um prazer, uma satisfação, ele cai fora. Exato. Né? Isso Fica é uma tudo pra construção baixo. fraca de personalidade e de Exato. idealização que o homem tem da família. Né? E a gente precisa criar os nossos filhos. Eu espero criar o Cauã com um ideal diferente de Exato. família. Porque criar filhos dá trabalho. Sustentar um muito. casamento se dedicando para o outro dá trabalho. Dá muito trabalho. Muito. Né? E aí, eu acho que é importante falar Muito sobre isso, importante. porque ela não teve empatia nenhuma com uma puérpera ali, que estava na UTI, que não sabia da cirurgia, não tinha noção que precisava de Sim. cirurgia, e foi mais uma bomba, né, que ela jogou em mim. Simplesmente Sim. jogou. Não, O e marido não, chegou não depois. precisa chorar, é ótimo, né? É, Minha não filha vai tem 5 adiantar. dias e vai fazer uma cirurgia de coração e eu não posso chorar. Exato. É isso, é isso que eu tô foi bem ouvindo assim, de você? Não adianta chorar, não vai adiantar chorar Meu Deus. nessa situação. Enfim, né, aí depois ela já tinha ido embora, meu marido Eu chegou. te perguntei se seu marido estava presente ou não para reforçar isso. Que a autoridade... É como se ela visse no homem, talvez não tivesse falado a mesma coisa com ele presente, porque ele seria a autoridade ali. Mas espera, você é a mãe. Você está recém-operada, sabe? É muito absurdo isso. Foi... Tanto que isso comoveu. Tem uma enfermeira, tinha uma auxiliar de enfermagem que me ajudou muito na amamentação. E aí ela viu que eu estava começando a chorar. Era bem no plantão dela, que eu chorei, estava chorando muito, desesperada. Ela saiu da sala neonatal, lá do... Sim. Que eram várias salas lá, né? E foi me dar um abraço, porque meu marido não tinha subido ainda. Ela viu que eu precisava. Sim. O que não teve humanidade na médica, teve na auxiliar, graças a Deus. E isso ela é me muito amparou. importante para a gente fazer a valorização de todos os profissionais Exato. envolvidos. Porque a gente, às vezes, hipervaloriza a presença do médico, mas é o enfermeiro que te acolhe, é o auxiliar que te acolhe. E Eu já ele tá vi ali o tempo auxiliar de inteiro. limpeza também acolher, se comover com a situação. Então, é a pessoa, não é a profissão. Exato, exatamente. E ela foi, Nayara, acho que também nunca falei isso pra você. Obrigada por tudo. Ela foi maravilhosa, incrível, em tudo, todos. Inclusive, ela fez no início da internação, ela fez uma pergunta pra mim. Tudo eu colocava a culpa no Down. Não sei o que é o Down, não sei o que é o Down, porque não tá respondendo Down. Aí ela falou assim, você tá vendo uma criança com Down ou você tá vendo seu filho? Eu respondi o que seria socialmente aceito. Tô vendo meu filho. Ela, então, para de falar do Down, que não sei o quê. E isso criou um duplex na minha cabeça, sabe? Sim. Depois eu fiquei pensando. Ótimo. Não, porque foi talvez se ela não perfeito. tivesse te dado essa reflexão, você não teria sozinha. Porque você já estava com muita coisa para carregar sozinha. Você não ia ter Exato. tempo de refletir da mesma forma. Exato. E aí eu parei para pensar, falei assim, eu tô vendo, e fiquei com essa pergunta na cabeça, tô vendo Down, tô vendo minha filha. Respondi para ela o que seria socialmente aceito. Tava vendo só o Down. Tava vendo só a deficiência da minha filha. Sim. E aí eu comecei a desconstruir isso, de ver só a criança com deficiência. Eu precisava ver a minha filha, Sim. precisava ver o que ela precisava. E foi um processo também. Enfim, aí vamos agora pro final da internação, que eu voltei muito. E aí saí da internação com vários encaminhamentos. Terapia ocupacional, fisioterapia, fono, para questão de disfagia e fala já, que a gente já começa a estimular desde cedo. Cardiologia, já falei, cardiologista e o pediatra, e se eu não me engano, neuro. O Facebook, ele é ótimo para poder te deprimir, porque você entrava nos grupos e só via coisa ruim, mas também ele é muito bom em outros aspectos. A gente pediu indicação de profissionais, né? Legal. Conseguimos o Dr. José, que ele trabalhou muitos anos na PAI, e ele tem um enteado Down. Então, ele tinha aí uma experiência bacana, Sim. né?
Passamos com o Dr. José e aí ele nos explicou tudo, teve um acolhimento com a gente bem bacana. Ele falou assim, é uma criança normal que tem um detalhe. Sim. Exatamente isso. Olha, vai, exatamente como o geneticista falou, vai correr, vai andar, vai falar, vai brincar, vai para a escola, coloca numa escola regular, não coloca em escola especial. Sim. Porque ela vai correr Isso atrás. é importante para a Esther correr atrás de uma posição de admirar as outras crianças, admirar no sentido de observar. Exato. E ver como elas agem e reagem, qual é a dinâmica de relacionamento entre elas. Exato. E depois, quando ela for pro mundo, ela vai viver numa dinâmica de relacionamento que não é o Down. Exato. Só que isso também é super importante, Camila, para os meus filhos, sabe? Porque eles também não conhecem ninguém com síndrome de Down, eles não convivem com ninguém com síndrome de Down. Então, qual vai ser o acolhimento deles se desde pequenos eles não tiverem um convívio, uma exposição com essa situação? E eu acredito que não é só o síndrome de Down, é todas as deficiências, Sim. né? Depois que eu fui mãe da Esther, abri um leque, assim. Sim. Engraçado que isso afeta até a família. Minha mãe falou esses dias assim para mim. Vou falar uma coisa que talvez você não vai receber de uma forma bacana, mas depois que a gente teve a Esther desse jeito, eu comecei a ver mais pessoas com deficiência. No Instagram, minha mãe tá mexendo no Instagram agora. Sim. Tô seguindo fulano, meu aí você muda o olhar. Porque essas pessoas, esses problemas, esses dilemas, eles eram imperceptíveis, não eram a sua realidade. Sim. E agora você olha com muito mais atenção. Exato. Engraçado que quando foi a primeira morfológica, você fez eu lembrar agora. Eu fui pro banheiro, que eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Depois que ele me falou que a probabilidade era de ter síndrome de Down, que aí eu fui no banheiro de novo, que tava acabada de chorar. Ela falou assim, eu não quero que minha filha seja invisível. Sim. Porque essas crianças são invisíveis. Eu não conhecia. Os adultos também, né? Hoje tem muitas empresas, principalmente as empresas que têm um programa sério de ESG implementado no compliance, que são grandes empresas hoje, mas a pequena empresa também pode e deve se preocupar com essas informações e colocar um cronograma na empresa de inclusão. Porque o maior empregador hoje, sim, os maiores empregadores que a gente tem com representatividade em números no nosso país são pequenas empresas, né? Não são as gigantonas. As gigantonas são muito representativas, mas os pequenos, eles são muito importantes, porque ele vai empregar o cara que trabalha, que não tem condição de sair do bairro dele para trabalhar, sabe? Então, é muito importante que essa pessoa tenha essa consciência de inserir um programa para isso dentro dessa empresa. Exato. Seja ela pequena, seja ela grande, né? E prepare tanto o funcionário que vai entrar nessa condição, quanto e principalmente os outros que não têm essa condição, que estão trabalhando lá. É engraçado, assim, eu pensei nisso lá. Sim. Assim, minha filha, onde passa, chama a atenção de todo mundo, quer aponta e dá risada. Porque ela é linda também, né? Ela é super sociável, linda, uma gostosa. Ela é maravilhosa. E tem essa questão. E também a gente muda o olhar, começa a ficar um olhar mais crítico. Sim. Tem um mercado perto de casa, na Avenida Aricanduva, que tem uma pessoa com síndrome de Down. Sim. Uma pessoa. E aí a gente acaba tendo um pouco... Fica observando. A gente só faz compra lá, né? Sim. E aí o pessoal tem um cuidado com ele. Você já foi tomar café? Que a gente fica escutando, a gente vai cedo. A gente é casal de velhos, né? Casal de 60 anos. A gente vai cedo no mercado, não gosta de nada cheio, enfim. E você vê o cuidado. Então, esse mercado, com certeza, preparou os outros funcionários, ou já é deles, de ter essa preocupação com esse funcionário. Sim. Com esse funcionário com síndrome de Down. Sim. Me perdi onde eu estava. Quando eu trabalhava no Itaú, tinha uma menina também, a Bia, muito especial, maravilhosa, super comunicativa. E, às vezes, ela ficava muito chateada com a função. Então, Bia, tem que tirar umas cópias aqui e tal. E aí, ela ia para tirar cópia. Mas é muita folha. A gente morria de rir, porque ela não tinha aquele filtro que a gente pensa, mas não fala, né? Nossa, quanta folha, meu Deus. E aí, a gente não fala, mas ela falava. Então, era muito bacana isso. Só que a gente também tinha preocupação que ela tinha que ter cuidado para falar com ela mesmo. Sim. Ela ficava mais nervosa com frequência. E aí, o pessoal fala, isso é da síndrome de Down. Pode ser. Eu não estudei sobre isso, mas, Camila, tem muita gente que não tem síndrome de Down e que... Exatamente assim. Eu vou te falar. Eu convivi na carreira e eu falava, essa pessoa não tá falando isso. Essa pessoa não tá falando isso no trabalho dela. E está. E não tem síndrome nenhuma. Exato. Então, a gente também tem que ver que a personalidade, ela existe da pessoa que também é síndrome de Down. Então, nem tudo é só o Down. É o Down. Aquela reflexão que a moça trouxe para você, que é o seu filho ou é o Down? Exato. Isso, você tá lendo ele como personalidade ou rotulando como
a doença como a síndrome, né? Exato. Doença não, síndrome. Né? Síndrome. Inclusive, você falou de rótulo. Eu não dirijo, né? Tenho medo depois que eu sofri um acidente. Então, eu levo a Esther nas terapias, que é aqui próximo. Sim. De transporte público. E esse rótulo é muito forte na sociedade. Muito né? forte. Muito. Eles falam, mas é um anjinho que Deus preparou para você, que se deu para você é porque você pode cuidar, que eles são tão carinhosos. É sempre a mesma coisa. Sim. Sempre a mesma coisa. Sim. Esquece. Já não aguenta mais ouvir isso. Exato, né? não aguento mais. Parem de falar isso pra Camila. Pelo amor de Se Deus. vocês encontrarem na rua, para com isso. É ruim mesmo, né? Porque não vem a personalidade da Esther. Exato. Eles só vão ver o Down. É igual a minha tia tem o Luca, que é autista. E é a mesma coisa. Quando as pessoas sabem que ele tem autismo, tudo. Mas ele tem autismo. Mas ele... Sim, ele tem autismo, mas ele também é uma criança de 7 anos. Exato. E ele vai se comportar como uma criança de 7 anos ou menos. Exatamente. Exatamente. Nem sei onde foi para a tarraxa, achei. Achou? Achei. E aí, ele vai se comportar como uma criança de 7 anos ou menos, além da condição de ser um autista. Exatamente. Que é engraçado, né? Você falou do autismo. A clínica que eu levo a Esther, ela é especialista em autismo, né? Então, a maioria lá é autista. Tem, se eu não me engano, tem uns 5, 6 Down só. Nossa. Porque o convênio não credencia clínicas especializadas em Down. Sim. Todas que eu fui atrás, nenhuma atendia convênio. Ou se atendia algum convênio muito específico que estava fora totalmente do orçamento. Tá. E aí eu tinha um pouco de preconceito, de receio. Eu nunca falei com uma criança com autismo, porque eu tinha medo da reação dela. Eu não sabia como ela ia reagir. Sim. E sempre falava, que eles são muito agressivos. Nossa, meu Deus. Eu sempre tive essa informação. Sim. Então, eu chegava na clínica calada. Hoje eu falo com todos. Sim. Se vai me responder ou não. Isso é da criança. Exatamente. A criança que também não tem, que é neurotípica, né? Que não é atípica, é igual. Às vezes você fala com uma de 7 anos, ela vai olhar pra sua cara e nem vai te responder. É personalidade. Exato. E aí você não rotula ela da mesma forma. Não. E se uma autista te ignora, porque é autista. É porque é autista. Ela não fala porque ela é autista. Inclusive, gente, cuidado, porque a criança está ouvindo, tá? Exato. A criança, ela é uma pessoa que merece respeito tanto quanto um adulto. E você não falaria a mesma coisa se você estivesse falando de um adulto. Então, respeite a criança na mesma condição. Exato. E, assim, falam também que não tem relacionamento na criança autista. Tem uma criança, acho que ela tem 5, 6 anos. Ela ama a Esther. Ela ama a Esther. Aí ela sai da terapia, chego, ela já tá lá. Aí ela sai da terapia, um bebê fofinho. Ela só divide os brinquedos dela com a Esther. A mãe dela fala que com ninguém da família ela divide. Ela só divide com a Esther. Então tem relacionamento, sim, do jeito deles. Sim. Do jeito deles, da forma, com quem eles querem, com sente à vontade, da forma deles. Isso puxando pro autista, agora vamos voltar pro Down. Sim. Né? Eu saí do hospital com um monte de encaminhamento, né? Teve o Dr. José que nos acolheu e falou da terapia. Né? Vamos fazer terapia, olha, mãe, fica tranquila, uma vez por semana. Tentei pelo convênio. Já que quais terapias que são? Fono, inicialmente fono, TO, terapia ocupacional e físio. Físio é mais importante porque tem a questão do baixo tônus muscular. E baixo tônus muscular. Da condição de Down. Exato, é da condição de Down. E é muito forte. Eles são bem mais molinhos, mais molinhos. E aí ele falou, vai uma vez por semana só, tá bom, não precisa de muito, enfim. Certo. Aí foi atrás do convênio para poder uma clínica credenciada, eu não consegui. Só aceitavam autista, com laudo de autista, aí eu desisti. Aí uma mãe que ficou internada comigo falou assim, tenta no IJC, no Instituto Jô Clemente. Deve ter algum perto da sua casa. Aí fui atrás e consegui ir lá uma vez por semana, 30 minutos de físio, 30 minutos de TO junto com fono. Que até 11 meses deu super certo. Aí eu comecei a ver que a Esther estava atrasando muito em relação às crianças típicas, olha só, a gente comparando com criança típica. E fiquei louca. Foi no início desse ano, em fevereiro. Preciso arranjar uma clínica, em janeiro, desculpa. Preciso arranjar uma clínica. Aí começou a briga com o convênio. Que nenhuma clínica que eu ligava aceitava Down. É só autista, é só autista, é só autista. E as clínicas que aceitavam Down não atendiam o convênio. E aí eu tive que abrir uma reclamação. E é super caro, né? A gente sabe. Exatamente. É 250 cada terapia. Cada terapia de 50 minutinhos. Não, e fora que, assim, falando de receita, além da terapia ser cara,
É uma criança que demanda 200% do seu tempo, então provavelmente você tem que parar de trabalhar para ficar em função das necessidades de desenvolvimento da criança. Exato. E é uma conta que não fecha. Exato. Porque se a sua receita diminuiu, como é que você vai pagar uma terapia a mais? Exato. Eu vou Não até tem chegar tipo nesse de ponto. bolsa para isso? Para te ajudar, auxílio? Não Pelo tem? governo? É. Não. Tá. Nada. Não, O que porque eu desconheço total, né? Sim, sim. O que teria era o BPC. Tá. Só que o BPC tem que ser, se não me engano, meio salário mínimo per capita. Para Para você tem que ter uma renda bem baixa para você conseguir o BPC, que é como se fosse uma aposentadoria, falando em termos... Ah, tá. Aí, enfim, aí em janeiro comecei a ir atrás, fiz reclamação, abri uma solicitação na Sul América e não tive retorno. As clínicas que eles me falaram não aceitava o down. Aí eu abri na ouvidoria, uma reclamação na ouvidoria. Certo. Foi aí que eu fui atendida, que eles me deram a opção dessa clínica. E foi aí em fevereiro que a gente começou a passar. Eu fazia só uma vez por semana no IJC. Sim. Aqui começou a ser 3 vezes por semana. Ai, que maravilhoso. Foi incrível. E você assim. sentiu a evolução dessa mudança de frequência? Sim, muito, muito, muito. Tem um doutor que ele é um mestre referente à trissomia do 21. Tá. Que ele que trouxe os estudos para o Brasil, que dissemina, e ele fala que não precisa de tanto. Sim. Mas eu acho que cabe a nós mães ver a necessidade da nossa criança. Sim. E eu percebi que a Esther precisava, porque ela não sentava sozinha, ela não saía do deitado para o sentado. Ela ficava, se você colocava ela sentada, ela ficava isso com 11 meses. Tá. E aí eu falava assim, ela precisa de mais estímulos. Sim. Aí eu consegui. Você vai percebendo, né? De novo aquela coisa, eu vou olhar para o meu filho e não para a condição que ele tem. Exatamente. Então, meu filho, no particular, ele precisa disso aqui. E fora que a clínica tem... Assim, essa clínica é especialista em autista. Certo. Só que Deus é tão maravilhoso que colocou algumas pessoas que tinham a experiência com Down. Nossa. Inclusive, a TO dela fez um curso com esse doutor que disseminou as informações do Down aqui no Brasil. Então, e aí, o que era uma vez por semana de físio 30 minutos, passou a ser 3 vezes por semana, 50 minutos de físio, 2 vezes na semana de TO. E o convênio foi cobrindo? Foi cobrindo. Sul América. Exato. Aí, se for aumentando, eles vão cobrindo. Mas, assim, tem que brigar. Mães, tem que brigar, tem que ir atrás, porque é difícil. O convênio não quer, de fato, pagar, não aceita. Inclusive... E é uma terapia frequente, né? Exato. Uma criança que vai ter essa necessidade, que vai ser uma criança com necessidade, um adolescente com necessidade de terapia de acompanhamento, né? Exato. E sim, vai até... Sim. Acho que a vida adulta, vamos falar assim. Inclusive, tem convênios que não aceitam crianças especiais. Sim. Eu tô com a físio da Esther, ela tem um filho com uma síndrome e que nenhum convênio aceita. Sim. Ela tá tentando um convênio, nenhum aceita. E tem esse empecilho também, né? Sim. Nada para facilitar a nossa vida, assim. Isso eu estou dizendo de pessoas que não têm recursos financeiros para poder bancar. Porque eu não tenho recursos financeiros para poder bancar. Sim, tudo as terapias que precisaria, né? Particular. Porque tem 1000 outras possibilidades que você poderia fornecer, mas que exige dinheiro. Exato. Por baixo aí uns 3, 5 mil reais. Sim. Nessa quantidade que ela faz hoje, né? E fora assistência para você, né, amiga? Não sei se você faz algum tipo de terapia de acompanhamento para você. Porque esse maternar atípico é exaustivo demais. A sobrecarga da mãe, eu nem consigo imaginar o seu dia a dia. Muito, muito exaustivo. Em fevereiro a gente aumentou as terapias e eu pedi para ser mandada embora. Estava trabalhando até então. Trabalhava até 2, 3 horas da manhã para poder... Meu Deus. Porque eu trabalhava home, né? Sim. E eu precisava entregar. Sim. E aí mudamos de coordenação e essa coordenadora antes já era minha amiga. Sim. Que era minha par, a gente virou amiga. Sim. E ela olhou para mim e falou assim, você tá com cara de cansada. Se você quiser ser mandada embora, você me fala. Sim. Isso com uma semana, eu falei assim, me manda embora. Eu não tô aguentando mais. Sim. Aí já tinha aumentado a carga horária da Esther, da terapia, e eu não tava dando conta. E aí você sentiu que ela te compreendeu? Muito. Não, eu já tinha compreensão desde da bom, coordenadora. Isso faz muita diferença. Porque o que eu pego de mãe que fala, nossa, eu já tava com esse peso todo e daí a minha empresa foi terrível. Sim. Então é um peso, gente, que a mãe não precisa de mais esse peso, por favor, né? E eu fui super acolhida. Desde a da descoberta, lá do diagnóstico, lá na primeira morfológica, a minha coordenadora na época
me acolheu, falou, fica os dias em casa, se você precisar, não precisa trabalhar. Sim. Reduziu as minhas atividades, as minhas pares super entenderam, pegou o serviço. E a minha amiga que virou minha coordenadora também, super entendeu. Sim. Ama a Esther também. E aí ela falou com o diretor e conseguiu me mandar embora. Sim. Também teve, assim, só mulheres que eram minha coordenadora, só que o diretor, homem, também entendeu. Sim. Ele falou, não, claro, vamos mandar ela embora, se é isso que ela quer e tal. Sim. E aí ela ficou sabendo da cirurgia, porque a Esther ia fazer cirurgia em abril e eu ia ficar ausente, não tem jeito. Ele falou assim, de vinda de um homem, se precisar deixar o convênio dela ativo depois que ela for desligada, pode deixar por conta da cirurgia da menininha. Meu Deus. Desse jeito, que legal. sem nenhum custo, porque Sim. vai ter custo de sinistro, um monte de coisa para a empresa, de coparticipação, enfim, que ele não era obrigado a arcar. Sim. E ele pensou em mim, acredito que foi em mim e também na condição da Esther. Sim, né? com certeza. Eu tive que todo esse amparo deles. Isso foi muito bacana. Em relação a Faz isso. toda a diferença, né? Nossa. Porque foi uma super preocupação que ele te poupou. Exato, Porque, exato. se precisar, o convênio era tudo que você precisava para cirurgia ser realizada, Sim. você ficar tranquila sem pensar em mais uma coisa para pagar agora que você estava desempregada. Uhum. Então, foi uma coisa, né, que fez uma diferença para você, né? E a sorte que meu marido também tem um convênio e colocou ela no convênio. Sim. Aí a gente acabou fazendo tudo pelo convênio dele, né? Tá. A cirurgia do coração, a gente tinha que fazer até 2 anos e fizemos com 1 ano e 1 mês. Fizemos em abril desse ano. Tá. Que foi terrível, gente. Quem coloca um filho numa mesa de cirurgia, que eu fui com ela até o centro cirúrgico, anestesiaram ela no meu colo, o anestesista foi super... Eu não, vou chorar de novo. Foi muito humano, assim. Ele falou assim, fica com ela no colo, aí coloca ela na mesa. E aí ele falou assim, tira a máscara e dá um monte de beijo nela, porque senão a anestesia não vai pegar. Ela já estava desacordada, eu tinha visto isso. Aí eu lembro que eu beijei ela e falei assim, cuida da minha filha. E saí, desesperada, chorando. Sim. Confiando, né, amiga? Sua opção era confiar. E aí você confiou. Sim. E eu sou evangélica. Eu já tinha pedido oração de tudo que é jeito para todo mundo. Aí depois que eu abracei meu marido, me veio uma paz. Minha cunhada mora perto do hospital e eu acabei indo pra casa dela porque eram 6 horas de cirurgia, né? Sim. E aí confiei, tava tranquila. Voltei pro hospital com 4 horas do início da cirurgia e comecei a bater lá no centro cirúrgico. E aí, como que tá minha filha? O doutor Marcelo, vou tentar lembrar o nome dele. Não vou lembrar o sobrenome. Maravilhoso, falam que é o cirurgião das criancinhas, do coração, dos minúsculos. Sim. Foi lá, conversou com a gente, foi tudo bem, isso com 4 ou 5 horas, mas estão fechando ela, já testamos o coração. Tá tudo ok, agora é só esperar. Alívio, né? Foi um alívio. Sim. E teve Obrigada. Aí teve toda a recuperação, né? Foram 7 dias de UTI, teve alguns percalços, febre... Mas graças a Deus... Coisas não esperadas ali do pós. Exato. E na pós-cirurgia, você vê sua filha ali com aquele entubada. Meu Deus. Com um monte de dreno, desacordada, inchada. Já que como eu falei, não desejo isso pra ninguém. Amarradinha, né? Porque não pode tirar os acessos. Inicialmente ela não estava amarrada. Porque a menina é terrível. Eu olho sempre quando eu vejo foto das filhas das amigas que passaram alguma coisa, eu vejo aquilo ali. Inicialmente ela não tava, até que foi tranquilo. Mas de madrugada ela tava voltando da anestesia, já foi tirar o tubo. Eu tava dormindo. Aí correu o médico, correu a enfermeira para poder segurar a mãozinha. Aí começou a fase de amarrar os bracinhos. Sim. Aí foi terrível. Mas graças a Deus foram só 7 dias. Ela se recuperou super bem. Meu Deus, uma eternidade. Deus me livre. 7 dias. E eu fiquei o tempo inteiro. Meu marido vinha para eu sair, tomar um banho. Sim. Ficar pelo menos umas 2 horas longe, porque é enlouquecedor. Sim. Essa parte, né? Sim. E também tive todo o apoio do meu marido. Ele pegou férias para poder nos acompanhar na cirurgia. E depois da cirurgia, graças a Deus, ela nem de medicamento precisa mais, já. E foi quando ela começou também a ter toda a evolução, que depois a gente vai ver nos vídeos, né? Sim. De motora. Sim. Ela começou a engatinhar, acho que foi em setembro. Ai, meu Deus. Também tudo muito graças à fisioterapia. Sim. E também não tinha a questão do coração, ela não estava mais tão cansada, né? Sim. A cirurgia foi super importante, também foi um divisor de águas. Com certeza. Foi porque muito. Aí o fisioterapeuta e toda outra
terapia de apoio pode fazer uma coisa mais intensa com ela, né? Se o coração tá preparado. Exato. E até os passinhos. Ela começou a dar. Deu 3 passinhos semana passada. 3 passinhos. A Fisio até brincava com ela, assim, que antes da cirurgia, ela falou assim: a gente vai parar, porque é exaustivo. A Fisio, ela faz abdominal, ela faz agachamento, ela faz Já tá tudo pra treinada. Tá. Sim. Graciane Barbosa que se cuide. Ela tem que ter esse fortalecimento, né? Uhum. Então, antes da cirurgia, a Fisio parava, acolhia. Ela falou, mas depois da cirurgia, Esther, você pode chorar, que esse choro não me comove. Ai, Isso ela faz hoje. A Esther chora de cansaço. Aí ela para um pouquinho, depois volta. Ó, a Esther tá malhando bastante, malhando mais que eu. Sim, Confesso. Ai, meu Deus, sim. Confesso. Vamos ver a evolução dela aqui no vídeo? Vamos sim. Isso daí foi bem no início, lá no JC. Tá vendo que ela ainda não tinha o controle da cervical. Ai, que... Mas muito nenezinho. Muito pitiquinha. Acho que ela tinha 2 meses, 2, 3 meses. A gente começou muito cedo a Fisio. Eu ia falar, ai, que bebezinha. Muito bebezinha. Aí ela já tava sentando, já tinha... E ela sempre chiquérrima de laço, tudo, A gente. mãe. Ela é chiquérrima. Se você A ver mãe uma foto da perua. minha filha... Eu É adoro. só pelado. O look dela é só fralda. Tá ótimo. Ela Onde eu moro é fala em muito casa, frio. Quer ficar de peladona. bom. Porque onde eu moro é calor, né? Então, onde eu moro é muito frio, então não O dá. prédio faz muito calor, o apartamento, sabe? Aí também, a gente treinando a controle da cervical, porque ela ainda tombava um pouquinho, você vê na foto anterior, ela ainda estava segurando. E aí a gente treinando em casa para ela ficar mais sentadinha, mais ter esse controle do tronco. Esses materiais de apoio são bem importantes, né? Sim. E tem também a ajuda das terapeutas, né? Que eu não Sim. tinha noção nenhuma do que comprar, do que ter. Aí a posição do gatinho. Tá. A Fizi vai me matar quando ela ver essa foto. Ela tá toda descabelada, era bem próximo Faz do... parte, coitada. Se a gente, mãe, fica descabelada, você imagina a Físio. Não tem nem condição dela. Atendendo a criança o dia inteiro. Exatamente. Aí tava treinando ela para fazer o gatinho, né? Para poder engatinhar. Aí também fortalecer, né? A questão da escápula, do bracinho. Sim. E aí foi os primeiros passinhos. Ai, meu Deus. Olha a felicidade da Físio. 3. Ai, amiga, é muito emocionante. Que trabalho lindo dela, né? Não Aí tem como não se envolver emocionalmente com a Não. criança. Aí foi o início, ela se rastejando. Olha, parece uma largatinha. Tá arrumando o jeito dela de fazer, amiga. Sim. Ai, que linda, meu Deus. Muito legal. E aí você vê essa evolução, né? Participar disso com os profissionais que te assistem desde o nascimento dela, né? Sim. E eu tenho o privilégio de conseguir estar com ela em todas as terapias, de conseguir aplicar tudo que as terapeutas passam para eu fazer. Que assim, não tô trabalhando, né? Meu trabalho agora é só ela, casa e marido. Sim. E ter esse privilégio que são para poucas mães. Só ela, casa e marido, já ocupa... Não teria como encaixar um trabalho aí, gente. Para você que acha que teria, não tem como encaixar mais nada. Porque a casa é um outro organismo vivo. É o dia inteiro você limpando, arrumando, vendo o que falta, tendo que fazer compra para repor, tendo esse tipo de controle, tem o que ela precisa, o que ela não precisa. Eu não sei se fora da fórmula ela toma suplementos, né, alimentares, alguma coisa. É peito. Graças a Deus, ainda ela tá no peito. Sim. E aí tem a questão da disfagia, que a gente tem uma outra preocupação. Ela não mastiga, ela não toma água. Sim. A comidinha dela é papinha. Aí tem essa preocupação, que tem que ter coisas específicas em casa para poder ela comer, sabe? Tá. É só mamão e banana, mais nada. Sim. A seletividade alimentar é muito forte, né? Muito. No autista também, minha tia teve muito essa questão com o Luca. Agora, ele já está praticamente dessensibilizado, ele prova coisas novas, mas veja, ele tem 7 anos, né? Sim. Então, é muito importante que esse trabalho seja contínuo. Exato. E a falta de profissionais referente à disfagia, que é o mais difícil para mim com a Esther, Sim, é muito profissionais grande. qualificados ou profissionais que têm uma agenda, né? Porque se tem Qualificados. poucos... É que assim, eu faço sempre na mesma clínica, faço todas as terapias na clínica. Sim. E
Eu queria até procurar fora um especialista, um fono especialista em disfagia. Tá. Só que vai ficar muito mais cansativo. Não para mim, a gente que é adulta, a gente aguenta, Sim. né? O problema é para criança. Ela só tem 1 ano e 9 meses. Exato. Ela já sai de casa 9 horas da manhã, de segunda, quarta e sexta, e chega 4 horas da tarde. Ah, é uma agenda muito puxada Sim. pra ela, uma neném, meu Deus. Sim, e de terça e quinta, você acha que ela tem folga? Não tem folga. Coloco ela lá em casa para poder aplicar o que a fisio fala para fazer, o que a TO Sim. fala, faço as brincadeiras. Sim. É puxado para ela. Sim. Então, eu estou aguardando a clínica contratar esse profissional para poder suprir essas necessidades dela. Sim. A sorte que eu tenho, como eu falei, Deus coloca pessoas maravilhosas, né? Eu acredito também. A coordenadora lá fono, ela não é especialista em disfagia, mas ela está me ajudando nessa questão. Sim. Inclusive, me mandando no WhatsApp. Ela não tem obrigação nenhuma de me mandar Sim. no WhatsApp para poder falar o que ela tem que fazer. Ela Sim. me atende, me atende, né? Atende a Esther Aham. na hora do almoço. Que eu chego lá às 11, Sim. né? Eu saio 9 de casa para chegar a tempo, né? Uhum. Ela para no horário do almoço dela, que é o Sim. almoço da Esther, para poder me orientar. Sim. Então, isso faz toda a diferença. Por isso que eu não procurei fora, porque a clínica tá dando uma atenção, Sim. né? Faz pouco tempo, porque eles não estão conseguindo contratar, e ela Sim. parou para me ouvir Sim. as necessidades da Esther. Sim. E agora que eu tô tendo essa questão. Mas é muito complexo. Assim, parei de trabalhar, parei minha vida profissional, que foi construída ao longo de mais de 10 anos, Sim. para ser só mãe. A aceitação disso também é muito, muito difícil. É, como se fosse só, né, amiga? Porque assim, quando a gente fala para ser só mãe em tempo integral, isso exige de você muito. Uhum. E é a formação de um ser humano Sim. que vai contribuir todo esse cuidado que você teve, toda essa formação que você deu nos primeiros anos, formação moral, formação de uma condição psicológica mais estável e segura, Sim. porque você é o amparo dela e a primeira referência de mundo. É a mãe, é o lar, é o pai, que ela tem um pai incrível também. Então, isso nunca mais ela vai ter de novo na vida. Isso, se ela não tivesse o Down, seria a mesma coisa. Mas tendo o Down, é uma coisa tão grande que você está fazendo, né? Se dedicando nos primeiros anos a ela, que é uma coisa que eu tenho certeza, que se a gente se encontrar com 80 anos, você nunca vai me dizer que vai se arrepender disso. Você pode me dizer que você se arrepende de várias coisas, mas disso eu tenho certeza que não vai ser. Inclusive, eu tô pensando exatamente isso esses dias, né? De que ainda bem que eu tenho essa... Como eu já falei, ainda Sim. bem que eu tive essa oportunidade de parar e ficar focada nela. Sim, com certeza. Não é todo mundo que tem. E isso não vai voltar atrás. Se eu postergasse, depois eu faço, talvez ela não teria ganho. Não é só a motora, é bom deixar claro Sim. isso. Não é só a questão, a habilidade motora dela, que é de andar, de engatinhar. É também, a gente trabalha muito cognitivo junto Sim. com a terapia ocupacional. Total. E ela atende vários chamados, Sim. comandos simples ela faz, Sim. cabeça, olho, ela sabe os membros, tudo certinho. Bonitinho. Então, para uma criança com a trissomia, que tem esse Sim. comprometimento cognitivo, isso é muito importante. Sim. Não é só também na terapia. Em casa também a gente faz bastante atividades direcionadas ao desenvolvimento cognitivo dela. Que importante. Muito, muito importante. Talvez se você colocar um outro cuidador, uma babá, Não compromete, vai ter. né? A entrega, Não, né? não vai ter esse foco. Não vai ter, não vai fazer exatamente como eu faço. E eu também sou centralizadora, né? Sim, Então, exatamente. eu tenho que fazer, sou eu que faço. Sim. Isso é com tudo. Todas as áreas, não consigo nem pedir ajuda. Na minha área, Sim. na minha vida profissional, não pedia nem ajuda, para você ter uma noção de como eu sou centralizadora. Então, Sim. foi a melhor, foi a decisão mais assertiva de ficar só com a Esther, né? Se fosse só isso. Só com tudo isso, com toda essa situação de casa, filho, marido, terapias, porque sua agenda gira em torno da agenda dela, né? Exatamente. Nem médicos, para mim, eu consigo Sim. marcar aleatório. Com certeza. Para marcar médico básico, ginecologista. Sim. Aí eu tive que ver com a minha mãe que dia que ela podia ir comigo Sim. para poder ficar com a Esther. Aí entra a rede de apoio. Né? Exato. Minha mãe não consegue muito. Ela é diarista, trabalha de segunda a sexta. Enfim, mora longe de mim. Ela mora na Zona Norte, eu moro na Zona Leste. Então, não dá para exigir. A minha sogra cuida da sobrinha do meu marido, que nasceu... Tem 1 ano de diferença da Esther. Até 11 meses, ela me ajudou bastante, ficando com a Esther, para eu conseguir trabalhar. Às vezes, ela ia na terapia comigo. Sim. Mas aí, chegou uma hora que teve que se encerrar para ela ajudar a minha cunhada a cuidar
da neném. Então, minha rede de apoio é meu marido. Entendi. Quando ele tá de folga, quando ele final de semana e Sim. agora as férias, né? Sim. Essa é a minha rede de apoio, o que eu tenho. E quando é programada, minha mãe consegue me ajudar. Tá. Tipo, pra ir no médico, enfim. É muito difícil para uma mãe que Muito. atípica, sem rede de apoio, Nossa. que não tem tanta recurso financeiro. Sim. Porque tem gente que leva em casa os terapeutas para poder fazer. Ah, sim, mas é Isso outra realidade. Exato. Né? É para outra poucos, realidade. pouquíssimos, quase ninguém. Exatamente. É assim. Você vê no Instagram, é tudo muito lindo. Você fala, putz, eu queria muito. É, lógico que é lindo, que é gostoso. Mas não dá. Tem custo, né? Muito, e Tem muito custo. alto. Muito alto. E você tem algum grupo de apoio de WhatsApp de outras mães atípicas? Porque isso é um apoio psicológico importante, a identificação. Sim. Eu tenho 2 grupos de WhatsApp. Um começou com 2 mães que se conheciam. Aí, tem fulana, foi incluindo, todas de São Paulo. Aí tem um outro que é a nível Brasil. Sim. Aí elas colocam as experiências lá. Eu, na verdade, eu só vou acompanhando, que a maioria lá, as crianças são maiorzinhas, sabe? Eu acho muito importante também divulgar uma ONG. Tem o Downlândia, que infelizmente eu descobri recentemente. Downlândia. Acho que é @Downlândia. Que ele foi fundado por mães com filhos com trissomia do 21. E antes eram elas apenas fazendo, e agora virou ONG. Tem várias pessoas que prestam serviço, né, voluntário. E eles têm até, inclusive, acolhimento das mães que acabaram de receber a notícia, né, o diagnóstico. E é muito importante. Eu não sabia que isso existia, que tinha o Downlândia, não sabia que existia rede de apoio. Tem algumas outras ONGs que fazem isso, que é importante as mães procurarem, se inteirarem disso. Mas procurar uma rede de apoio, esse apoio de ONGs bacanas, sérias, porque tem algumas por aí que a gente sabe que não é bacana. E também procurar Instagrams. Não façam que nem eu, que eu fui no escuro, só neguei. Vão atrás, sim, de Instagrams de mães atípicas que tenham Down, que tenham, sei lá, se for o caso, autismo. E ver como é que é o dia a dia. Tem mães que postam bastante. Eu não sou essa, porque eu só perco sempre time. Mas tem muitas mães que fazem isso, que compartilham o dia a dia, as terapias, dão dicas, inclusive. Tem o Joaquim... Isso é poderoso. Muito. Tem o Joaquim Castelo, que eu amo seguir ele. Acho que ele é 3 meses mais velho que a Esther. Ele fez 2 anos agora. Maravilhoso. A mãe dele posta todas as terapias, dá dicas, assim, dentro do que ela pode dar, né? Que ela é psicóloga, ela sabe até onde ela pode ir. E é muito importante para mim. Tem coisas que ela posta, igual... Eu não tinha noção de que era importante ensinar coreografia de musiquinha. A Esther ama, pintinha amarelinha, ela faz inteira. Trabalho cognitivo também. Exato. Trabalho motor. Exato. Trabalho sistema vestibular de equilíbrio. Exato. Trabalha muita coisa num único... E eu tinha noção? Não tinha noção. Depois que eu comecei a assistir a gente chama de Jojo. O Jojo, que eu vim ter essa noção. Eu aprendi tudo. Minha filha aprende tudo. Que é só ter um pouco de máximo. paciência. Seu filho vai aprender tudo. Exato. E é uma forma rápida, né, Camila? Porque assim, você já tem as terapias, você já tem a agenda dela, você tem a sua casa. Seu marido também merece uma atenção, né, coitado? Sim. Ele é excelente pai, excelente companheiro, ele também demanda atenção. Sim. Então, é muita coisa para você equilibrar. Onde você vai buscar essa informação? O Instagram é uma via rápida. Exato. Então, você selecionando bem o que você vai consumir de informação ali, passar 15 minutos na plataforma vai ser benéfico para você entender melhor uma condição ou como trabalhar uma coisa com a externa. Mas tem que procurar, tem que ser específico. Você específico, tá vendo meme, né? Exato, que é tão bom às vezes pra gente distrair. Mas de vez em quando é importante ver o meme também, viu? Sim. Pega lá, vê o meme um pouquinho, 10 minutinhos, porque a gente precisa do não fazer nada, dessa atividade mental de não pensar em nada. Agora eu não tenho nada para resolver, eu vou tomar esse café e só tomar o café. Sim. Sentindo o cheiro dele, percebendo a temperatura dele. Isso é uma forma de meditação, inclusive. Sim. Mas é importante, porque o esgotamento mental é intenso. Aqui, a hora que eu pego para fazer isso, porque eu não entro mais com a Esther nas terapias, porque ela me busca muito, né? Tá. Antes eu até entrava, mas não estava rendendo. Entrou uma fono... Para ela ter mais autonomia na sessão e a fono conseguir trabalhar melhor. Exato. E todas as terapeutas. Ela falou assim, mãe, você não vai mais entrar. Tá. Ela me expulsou da sessão. E foi a melhor coisa que teve para a Esther. Aí eu fico 50... São 2 na quarta e na sexta. Na segunda e na quarta, desculpa. E 3 sessões na sexta. Sim. Então, esse período de 50 minutos que eu fico ali sem ela, é onde eu tenho esse
esse período de Sim. sem nada, sabe? De escola, você já vislumbra alguma coisa ou não? Meio do ano que vem. Já até pedi para alterar os horários dela aqui, porque Já a foi gente conhecer? faz... Ainda não. Eu tenho uma em mente, assim, que uma vizinha indicou, mas eu ainda não fui visitar. Sim. Eu não sei a questão de inclusão. Eu acho que nem tem outra criança com deficiência lá, pelo que eu andei analisando. Mas eu não ainda engatilhei de fato. Falei assim, olha, vai ser essa. Não decidi. Eu só vi essa porque é questão de câmera, Mas controladora. já tem plano, né? Sim, eu acho importante também ela ter contato com outras crianças. Só não coloquei esse ano por conta da cardiopatia. O médico pediu para poder dar uma segurada, para ela não pegar nenhum vírus mais agressivo, que podia ser um pouco mais complexo. Sim. Né? Até a cirurgia, inclusive, eu morria de medo dela pegar qualquer tipo de bactéria, sabe? Meu Deus, e no seu caso tem que ser as decisões como essa de colocar na escola e tudo mais, tem que ser decisões tomadas em conjunto. Sim. Com acompanhamento médico, né? Com os terapeutas, não é uma decisão só sua, Exato. como é da maioria das mães. Exato. Ah, agora acho que eu vou colocar, agora acho que não. O seu não tem muito esse acho, né? Não. Tem que ser uma decisão em conjunto de quem E cuida assertiva. dela. Tem que ser bem assertiva no momento certo ali. Sim. Né? E eu passei em vários pediatras depois, né? Eu não fiquei só com um, porque eu gosto de ver opiniões, né? Aí teve um pediatra que até falou assim, olha, com 4 anos. Porque até 4 anos não vai aprender nada. Seria só para você. Até 4 anos você vai pegar vírus. Você vai ficar no hospital. Desse jeito, ele falou pra mim. Ele não é pedagogo, né? Pra dizer que não vai aprender nada. Então, assim, é uma área meio, né? É igual... Fora da área dele, né? É uma coisinha meio complicada dele. Área, né? Exato. Mas eu quero uma escola que acolha. Sim. Que inclua ela. Eu acho que você vai sentir isso já na visita. Exato. Já na abordagem, quando você disser as especificidades da Esther, você já vai sentir. Porque a gente sente. A gente sente a energia. Lembra que você até falou da escola da Malu, né? Sim, exato. Quando eu cheguei lá, e o que eu mais gostei foi o fator decisivo para escolher a escola da Malu. Eu liguei em várias escolas e marquei a visita. Você pode vir hoje 3 da tarde, você pode vir hoje 2h15, você pode vir hoje tal horário. A escola que a Malu está, ela ligou, você quer conhecer a escola? Eu liguei, né? E a pedagoga me atendeu. Falou, você quer conhecer a escola? Vem. Pode vir o horário que você quiser, pode vir. Quer dizer, ela não vai preparar nada para que eu veja. Eu vou ver a coisa rolando. Sim. A escola não colocou restrição. Então, eu achei isso tão poderoso. Outra coisa, na adaptação da Malu, ela chorava muito no começo, né? Foi uma semana de adaptação. E aí, eles deixavam entrar. Então, não, pode entrar, pode ficar com ela. E ficava aquela coisa, será que alguém vai vir me chamar para ir para lá? Não, se eu quisesse ficar o dia inteiro lá, até ela parar de chorar, eu ficava. Ninguém me apressava para sair, nada. Então, foi uma coisa maravilhosa. Sim. Acontece que com 2 semanas, ela começou a me dar tchau na porta. Mãe, não precisa. Com 2 semanas, não. Isso aconteceu na primeira semana. Na segunda semana, ela já começou. Tchau. Aí, fiquei lá, né? Eu vou ficar aqui porque ela vai me chamar. E aí, quando ela me chamar, a mamãe tá aqui, vou entrar para mostrar que eu tô aqui. Não chamou. Aí, passava 1 hora, a pedagoga vinha. Jaque, você não quer tomar um café? Qualquer coisa eu te ligo. Não, ela vai precisar, vou esperar. Eu vou esperar mais um pouquinho. Nada, amiga. Ficava 3 horas lá, 2 horas e nada. Aguardando. Malu te chamar. Coisa que não aconteceu. Não teve. Ela seguiu a vida dela muito que bem, tá nessa escola até hoje, que é incrível. E aí, quando ela fizer, acho que 4 anos, tem que mudar. Porque lá é tipo uma casa de brincar, sabe? Sim, sim. Então, mas eu amei. Achei que ela foi muito bem acolhida. Ela é ouvida na escola. Ela é apaixonada pela professora, que é a Alê. Ela adora. Então, esse acolhimento faz toda a diferença para qualquer criança, eu acredito. Típica ou atípica. Sim. Essa criança nessa fase precisa de acompanhamento, de aconchego, de acolhimento da escola. Porque é a primeira referência que ela está tendo de sociedade fora da casa dela. Então, como o mundo funciona se eu precisar? Sim. Vão deixar chorando até parar, até cansar? Pelo amor de Deus. Né? É complicado. Eu não queria que ela visse as outras pessoas assim, nessa fase de formação da personalidade, da ideia que ela tem do mundo e dela mesma. Tem até uma coisa que eu falei pra minha mãe. Falei assim, eu não tive filho pra deixar chorando. Não é assim que vai educar. Não é assim que ela vai aprender. Eu estou disponível para ela. Exato, né? Exato. Porque até eu vi uma frase outro dia na internet que eu tô levando para a vida, que eu achei bem legal, que é que a criança, ela não se frustra porque ela teve um problema.
Ela se frustra porque ela foi deixada sozinha com o problema. Sim. E aí até nós adultos, né? Sim. É tão bom ter com quem contar, não é? Exato. E a criança não tem maturidade para poder resolver. Exatamente. Maturidade física, maturidade Exato. neurológica, maturidade psicológica. Ela não tem maturidade em sentido nenhum. Exato. E não dá. Como você falou, criança típica ou atípica. Não dá para não acolher, não dá para não deixar ali do lado. Exatamente. Ficar do lado, aliás. Exatamente. Né? Então, não é aquela coisa que, eu vou evitar todas as frustrações, isso não é nem saudável. E você nunca vai conseguir fazer isso, utopia. Sim. Mas eu preciso sinalizar para minha criança que em qualquer frustração ela tem com quem contar. Exato. Ela tem com quem correr. Eu fico louca com aquela frase que às vezes a pessoa fala assim, mas o mundo é cruel. Ela tem que aprender que o mundo é cruel. Já que o mundo é cruel, ela tem que saber que ela tem com quem contar. Exato. Se o mundo for cruel com ela, ela tem que saber que a base que formou ela vai estar sempre ali. Exato. Sólida, firme, esperando ela voltar. Exatamente. E tá tudo bem. Exato. Não é que ela não vai ter frustrações. É a forma que a gente vai ensinar para ela como ela pode lidar com isso. Exato. Inclusive, é uma preocupação muito grande pelo menos a minha, eu não vou generalizar que são todas as mães atípicas que tenham essa preocupação de como o mundo vai receber minha filha. Eu tenho preocupação, eu não sou mãe atípica. E eu tenho preocupação. Toda vez que o Cauã olha pra mim com aquela risadinha assim, tão ingênua dele, eu falo, ai meu Deus, como será que o mundo vai tratar meu filho, Exato. né? Mas aí eu preciso me preocupar também como eu vou ensinar o meu filho a tratar o mundo. Exato. Porque existe a reciprocidade. Então, se o meu filho souber tratar o mundo com uma forma carinhosa, acolhedora, a chance dele ter isso de volta é grande. Sim. É garantida? Nunca é. Mas é grande. Sim. Então, eu vou jogar nesse time aí. Sim. Eu costumo... Eu tinha muita ansiedade, pensar, putz, como que vai ser? Será que ela vai pra escola? Sim. Será que não sei o quê? Eu tô colocando na minha cabeça viver um dia por vez. Sim. Tô vivendo hoje. Eu tento não pensar muito nessa questão de como o mundo vai receber a Esther. Exato. Mas eu tô preparando ela para isso, porque ela saiba que eu vou ser o porto seguro dela. Sim. Eu e meu marido, a gente vai estar lá sempre que ela precisar. Sim. Vou precisar brigar? Claro, tenho certeza que eu vou precisar brigar. Independente do que aconteça, com profissionais de terapia, de médicos, com um amiguinho. Gente, eu acho que com certeza, né? Porque a Esther vai ter, querendo ou não, por mais que eu tô preparando ela para ser uma pessoa independente, não que eu vou brigar com o amiguinho, gente, me expressei mal. A gente entendeu. Entendeu? Por mais que eu tô criando ela para ser uma criança independente, ela vai ter as suas restrições. O Down tem a questão da fala, de que demora um pouco mais, às vezes pode por a língua um pouco mais grossinha, pode ser que fale um pouco mais embolado, demore um pouco para aprender. Sim. Será que as pessoas vão ter paciência para isso? É muito difícil isso. Sim. E eu vejo mães que brigam com a escola o tempo inteiro por conta disso. Não só Down, tá? Como eu falei, lá na terapia a gente tem muito contato, a gente conversa muito com as mães em relação a ter professor de apoio para as crianças autistas, para as crianças com Down, que é difícil a escola. Eles têm uma demanda maior por autorregulação emocional. Isso é científico, é biológico. Exato. Então, precisa ter esse apoio, esse suporte a mais, porque um professor realmente não vai dar conta. Não. Principalmente um professor que não é formado para isso. E é difícil ter. Minha mãe é pedagoga. E nós temos o Luca na família, que é autista. E ela fala, não tem preparo. Não tem preparo. Na minha sala não tem condição de receber um atípico, porque ele precisa de um direcionamento para ele. Não tem jeito. Não é ainda meu lugar de fala, tô apenas falando o que eu escuto das mães falando, porque ainda não cheguei nessa parte de ter que brigar. E aí pode ser que para você, de repente você se depare com uma escola... Sei lá, tô dando um exemplo. Camila, nós não temos nenhum atípico, mas nós temos a pessoa preparada, então vai ficar disponível para Esther. Exato. De repente você dá uma grande sorte dessa, né? Uma situação dessa, e aí você não vai passar por isso. Exato. Então, nem a realidade de todas é a mesma, né? Infelizmente, né? Que era para a gente ter um apoio, todas as mães atípicas, de, pelo menos na escola... Ter essa garantia, né? Exatamente. Aí você tem que ir judicialmente porque, conseguir na verdade, um professor essa de apoio. comunicação de formar a criança com relação ao intelecto e à dinâmica social deveria partir da escola para você. Exato. E não de você para a escola. Exato. E eu percebo que a briga, porque eu vejo a minha tia, é dela para a escola. Então, é uma coisa inversa, assim, né? E no caso do Luca, eles são gêmeos, é Luca e Maitê. A Maitê não tem nenhuma tipicidade e o Luca é autista. Essa preocupação de como o mundo vai tratar a criança, eu tinha muito, porque eu amo eles, assim, sou apaixonada nos dois, né? E aí, o Luca, às vezes, vem numa ânsia para falar numa coisa e a Maitê fala para mim, tia, ele quer água.
Aí eu vou lá, pego água, ele queria água. É incrível, assim, a conexão dos dois. E eu falo, meu Deus, como é que vai ser esse sobrecarga, né, pra Maitê? E como é que vai ser pro Luca ficar sem a Maitê? Só que outro dia a gente tava junto numa loja, a gente foi no shopping e tal. E aí ele falou pro cara, o cara que tava servindo as mesas, ele parou o cara e falou, tio, quero água. Ele falou? Falou. Ai, gente. Pausado. Um pouquinho demorado, o cara nem viu que tinha alguma coisa diferente. Sim. Foi lá, ele soube fazer, mas ele tem 7 anos. Por muito tempo ele não soube fazer, sabe? Então eu vejo que ele vai crescendo, e eu queria falar isso porque eu acho que é importante, as pessoas vão ficando menos pacientes. Porque a doença que ele... Condição. A condição que ele tem, atípica, não é visual. Quem olha para ele, eu já vi falar que ele é mal educado. Nossa, que menino mal educado. Nossa, que menino... Porque ele grita, ele precisa externar, ele não se regula como a Maitê, que às vezes fica chateada, às vezes fala, tio, eu não gostei disso. Ele não se expressa. E essa condição de não conseguir se expressar verbalmente tão bem, ele externa como? Gritando, pulando, bravo. Se jogando no chão. Exato. E as pessoas acham que é birra. A gente fala, poxa, tá demorando para falar, mas não interrompe. Porque às vezes ele vem, tia, tenho que deixar ele concluir o que ele ia falar. Eu não fico, você quer água? Você quer suco? Você quer ir no banheiro? Você quer... Não, deixa ele tentar. É uma construção importante para ele conseguir concluir. Exato. O mundo não fica esperando. E aí, agora que ele tá crescendo, eu vejo que as pessoas ficam mais impacientes. Quando ele era menorzinho, tinha mais cooperação, mais acolhimento. E agora que ele tá forte, tá grande, ele tem 7, parece que tem 12. As crianças olham, as outras crianças, e comentam. Os adultos olham e comentam, isso é tão doloroso para nós. E eu imagino para minha tia, né? Muito mais. Eu não imagino para ela. Então, essa parte é difícil, mas ele tá um sucesso. Ele se comunica dentro do que ele consegue muito bem, se comunica muito bem. Então, é uma coisa assim que ele foi construindo. E isso foi investimento da minha tia em muita terapia. Sim. Muita terapia. Por isso que eu te perguntei, quais são as terapias? Porque minha tia também faz TO, aí faz a físio, aí faz a fono. A fono foi muito importante. Sim, ele deve fazer psico também. Psico. E minha tia também faz. Então. Porque é importante. Essa sobrecarga da mãe atípica precisa de acompanhamento. Sim, é uma coisa que eu deixei de lado. Eu me deixei de lado para ficar completamente focada na Esther. Eu não faço nenhum acompanhamento. Meu Deus. Nada. A gente precisa retomar isso. Precisa. Tem que estar na sua agenda, igual a agenda que está na escolinha dela. Ó, vou ver tal data a escolinha, põe na sua agenda esse acompanhamento. Exato. Tem até uma mãe, ela é mãe de uma criança com trissomia, ele já tem 6 anos, se não me engano. Ela faz a terapia dela quando ele tá na terapia. Ela vai pro carro e fica lá fazendo a sessão com a psico. Perfeito, porque ela não entra sozinha agora na sessão, de repente na mesma clínica você consegue algum apoio. Sim, até online. Hoje tá muito mais fácil, né? De ter. É porque a gente acaba se deixando. Depois eu faço, depois eu vejo, tenho outras prioridades. A Esther é minha prioridade. Então, a gente acaba se deixando, ficando só focada na criança, em outras coisas para resolver e acaba se deixando de lado. Mas é importante, porque dessas prioridades da Esther, você é a prioridade dela. Da mesma forma que ela é a sua, você é a dela. Então, você precisa estar bem, estar nutrida, você precisa ter ferramenta. Assim como você está dando ferramenta para a Esther, você precisa ter ferramenta para você, psicológica, para lidar com isso. É importante. A gente, às vezes, vai adiando. Não, eu me viro, não, eu aguento. Igual você falou, eu sou adulta, eu aguento. Sim. Mas é um acúmulo de coisas que pode te trazer um prejuízo mental daqui a um tempo, sabe? Sim. Porque é um esgotamento real. Teve até... Eu converso muito. Eu nem gosto de conversar, né? Teve uma mãe que ela tem uma filha já tem 13 anos. Ela até saiu da clínica por conta de convênio. Sim. E aí, conversando com ela, ela falou assim... Não, procura ajuda. Não deixa chegar do jeito que eu cheguei. Que ela teve uma depressão muito grande. Ela não conseguia nem sair da cama. Com uma filha típica e uma adolescente. E ela fazia todas as terapias com a filha típica. Aí, quando a filha típica estava na escola, que ela ia para uma escola especial. E a típica estava em casa, ela só queria ficar deitada. Ela não dava atenção. Por conta da depressão. Ela falou pra mim, não deixa chegar nesse estado. E ela falou assim, pra todas as mães atípicas eu falo isso, não deixa chegar nesse estado. Exato. Não deixa. E eu tenho um ponto positivo, não sei se isso pode ser, que eu acabo não guardando muita coisa. Tudo que eu vejo que tá incomodando, meu marido, tadinho. Eu falo ele é seu terapeuta também um pouco ali. Pra minha mãe, que graças a Deus me escuta bastante, me dá umas puxadas de orelha. Normal. Talvez eu não esteja... Eu acho, tá? Porque isso teria que ser uma avaliação de um profissional, né? Eu acho que eu não estou tão ruim assim.
Sim. por conta disso. Porque ele me escuta, minha mãe me escuta, eu tenho esse apoio deles aí. Sim. Mas todas as mães têm que... todo mundo tem que procurar todo mundo, ajuda. é real. Mas a saúde mental ela é muito sobre prevenção. Sim. Porque depois que já fez um estrago, às vezes pode ser irreversível, pode ser difícil de tratar. Então, a prevenção é o caminho ideal. Sim. E como é que previne? Terapia. Tratando. Pronto. Exatamente. E outra coisa, Camila, assim, a minha esperança é que esse episódio possa levar algum consolo, muita identificação para a mãe que de repente digitou síndrome de Down lá aqui no YouTube, porque ela também acabou de ter a notícia e não sabe o que fazer com isso. Então, eu gostaria muito que essa mãe encontrasse essa nossa conversa e não o que você encontrou no Google. Sim, encontrar o que eu encontrei no Google é devastador. Entende? Você não tem esperança nenhuma. Exato. E mães, vocês que estão vendo esse episódio, dá oportunidade para o seu filho. Se você dando oportunidade, ele vai ser o que ele quiser. Vai fazer uma faculdade, se ele quiser. Tem, inclusive, se você procurar no Instagram, tem vários adultos com síndrome de Down que estão fazendo faculdade, que são graduados. E, amiga, então, tem uma esperança. Exato. Sabe por quê? Se você vê o mundo, ele está mudando numa velocidade tão maluca, a inteligência artificial está entrando em tudo. Talvez o mercado de trabalho e até a formação profissional pode ser que não seja o que a gente conhece hoje. Exato. Seja algo que a gente nem viveu ainda, né? Porque a gente está falando de bebês e daqui, sei lá, se eles forem se formar com 18 anos, né? Começar uma faculdade com 18 anos, eu acho, amiga, que em 18 anos a coisa vai mudar demais. Muito. Então, a gente se preocupar com o que você falou. O hoje. Hoje, o que eu tenho para fazer? Hoje, o que eu preciso resolver? E qual é a minha condição de resolver isso? Exato. E se perceber. Porque se você pudesse, sim, buscar um tratamento, uma ajuda profissional para te acompanhar, para você não ter um esgotamento mental, é importante. Invista nisso para você, sim. E eu queria te perguntar, né? Para essa mãe que ela descobriu isso e ela está assistindo a nossa conversa, o que você gostaria de ter ouvido nessa fase? Primeiro, acolhimento. Eu queria muito que alguém tivesse me falado o real de como que seria. Mas como eu falo, né? Cada pessoa tem a sua experiência. E como eu falei anteriormente, a criança vai desenvolver você dando oportunidades, você deixando ela ser criança, não vendo apenas a síndrome de Down, não vendo apenas a deficiência dela, e não vendo apenas a limitação dela. E a gente tem que ver o potencial da criança, é você enxergar a sua criança, você enxergar o que ela precisa e o que ela pode fazer. E não apenas, como eu fiz, né, de ver apenas a deficiência, a trissomia. Muito legal. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. De verdade, eu queria terminar esse episódio te dando um abraço. Posso? Claro!